Enquanto me apaixono, Renata descobre que Jerônimo não processa a uva, mas a colheita de sua fazenda será de Augusto pelos próximos 3 anos, e explica que a fruta desenvolvida por Rafael é muito diferenciada no mercado, e esse foi um acordo que ele tinha feito com o rapaz, antes de seu falecimento. Se fazendo de boba, a moça tenta tirar o máximo de informações do fazendeiro, e ele resolve agora ensinar os fundamentos de um bom sommelier, e avisa que primeiro, para saber se o vinho é bom, é preciso observar sua transparência. Depois, se observa a cor e o cheiro. Ele ainda explica que, por último, o sabor deve ser observado. Ela prova a taça que o homem serviu e adora a bebida. Agora ela quer saber quem é o design dos rótulos das garrafas de seus vinhos e Augusto explica que um dos seus hobbies é desenhar. Aproveitando para se gabar um pouco, Renata diz que também gosta de desenhar e conta que foi ela quem criou a última logomarca da empresa da família. O fazendeiro, então, pergunta se a moça não poderia ajudá-lo nesse sentido, e ela se diverte antes de dar sua resposta, mas Aurora aparece e é apresentada à amiga do engenheiro. A garota, mesmo sendo simpática, faz questão de deixar claro que ela é a namorada do rapaz. Na bonita, Jerônimo começa a se preocupar com a demora de Renata e diz a Carlos que precisam procurar a moça, pois ela pode ter se perdido. O agrônomo explica que a égua de Renata sabe voltar para casa sozinha, mas está curtindo a preocupação do amigo com Renata, pois isso quer dizer que ele se importa. Sem dar pano para manga, Jerônimo manda o rapaz ir buscar os cavalos. E na fazenda de Augusto, Renata descobre que um dos desenhos do amigo retrata a silhueta de Aurora. A moça avisa que precisa voltar para casa e aceita que Augusto a leve até seu cavalo, pois tem medo de se perder. Aurora fica sozinha e, observando os desenhos do fazendeiro, se dá conta que a mulher dos rótulos das garrafas de vinho de Augusto é ela. Nesse meio tempo, na empresa, Branca oferece seu apoio a Adriana, e no interior, Renata chega em casa. Jerônimo quer saber onde a esposa estava, e sua resposta é: estava passeando, não está vendo? Resolvi dar uma volta, já que não tenho nada de útil para fazer aqui. Aliás, não tô entendendo sua preocupação. Por acaso você se importa comigo? Furioso, Jerônimo admite que estava preocupado com ela e Renata diz: ah, bom. Era isso que eu achava antes de me casar com você. Mas desde o dia em que nos casamos, você não tá nem aí para as minhas necessidades, para as minhas emoções. Então eu imaginei que você nem fosse perceber que eu não estava em casa, ou sentir a minha ausência. O moço banca o machão e manda a esposa avisá-lo sempre que for sair de casa, e também que não demore tanto. Mas Renata, com toda a calma, responde: olha só, eu não teria nenhum problema em avisar ao meu marido, se ele fosse uma pessoa que se preocupasse comigo e me desse a devida atenção. Estamos entendidos? Jerônimo volta a afirmar que se preocupa com ela e coisa e tal, mas a moça está de saco cheio das atitudes do esposo e joga na cara dele: sabe de uma coisa? Você diz coisas muito diferentes das suas atitudes. Se você realmente fosse um marido amoroso, estaria agora convivendo comigo, estaria cuidando da lua de mel, estaria compartilhando comigo a vida e esse lugar maravilhoso, e aí sim, saberia onde estou e o que acontece comigo. Com licença. Toma, animal. Matilde leva a fofoca quentinha para a cozinha, dizendo que Renata e o patrão estão brigando de novo. A moça entra de repente na cozinha e Manuela conta o que está preparando para o almoço. Animada, Renata pede à cozinheira que a ensine seus truques na cozinha, e as duas acabam se divertindo com as receitas que Manuela quer ensinar à patroa. Matilde dá mais uma indireta para Renata, e assim que fica sozinha com Manuela, a mulher pergunta por que a empregada não gosta dela. Sem jeito, a cozinheira diz que a afilhada está estressada, pois durante muito tempo decidiu tudo na sua casa. As duas resolvem deixar o assunto de lado e começar a cozinhar. Na empresa, Josefina invade a reunião que está acontecendo e, chorando com uma carta na mão, diz que Roberta saiu de casa e o marido precisa ajudá-la. A infeliz ainda grita para todo mundo ouvir que a filha preferiu fugir a revelar o nome do pai do filho dela e precisa que ele a ajude a encontrar a sua filha, pois a gravidez da moça é de alto risco. Gonçalo tenta conter a esposa, enquanto todo mundo fica olhando o escândalo. O empresário consegue levar a esposa para sua sala, pedindo que Honório e Matias o acompanhem. Adriana pega o rapaz de cantinho e pergunta se ele sabia da gravidez de Roberta. Dizendo que sim, Matias explica que não podia contar a ninguém sobre o assunto. Ele resolve pedir a Adriana que ajude a encontrar Roberta, e a moça lembra que a desaparecida gosta de frequentar o clube campestre, se disponibilizando a ir até o local para ver se descobre alguma coisa. Nesse meio tempo, Jerônimo pergunta a Matilde onde está Renata.
A moça conta que a patroa está na cozinha aprendendo a cozinhar e resolve se oferecer para vigiar a mulher. O investidor se ofende e pede que a garota tenha mais respeito, pois está falando de sua mulher. Matilde resolve piorar a situação e leva até a cozinha os lençóis que encontrou no lixo do quarto de Jerônimo. Renata fica sem palavras, enquanto a metida resolve dizer que aqueles lençóis eram novos e tinham as iniciais do casal. Mas como as letras estão rasgadas, pode ser que seu patrão esteja tentando dizer alguma coisa, já que ela preferiu ficar com a amiga ao invés de acompanhá-lo até a fazenda. Vendo que a coisa tá degringolando, Manuela pega os tais lençóis e diz que conhece alguém que pode serzir tudo e vai ficar perfeito. Mas Renata soma mais uma decepção em seu caderninho pessoal. Preocupada, a moça pergunta à cozinheira se Jerônimo está chateado pelo motivo que Matilde falou, mas Manuela coloca panos quentes na situação e diz que tudo vai ficar bem, pois pode perceber o amor do casal. E na sala de Gonçalo, depois de ler a carta deixada por Roberta, o empresário assegura a Josefina que vão encontrar a garota. A bruaca direciona sua raiva a Matias, que afirma que não é o pai da criança que a moça está esperando. Honório pede que todos se acalmem e tentem pensar onde Roberta poderia estar. Matias conta que Adriana foi ao clube tentar achar Roberta, mas Josefina conta que antes de ir à empresa, ligou para Selena que não sabia de nada, nem mesmo que sua melhor amiga estava grávida. No meio da conversa, o celular da bruaca toca. É Roberta, avisando que já chegou. A mulher disfarça e finge estar falando com Selena. Do outro lado da linha, Roberta conta à mãe que já publicou nas redes sociais o que combinaram e cai na risada, depois de chegar à casa de campo de Selena. Nesse meio tempo, Inês se prepara para doar medula ao filho. Gonçalo, por sua vez, tenta falar com a filha, mas dá na caixa. Ele resolve deixar uma mensagem, pedindo que a moça entre em contato, deixando claro que ela não está sozinha. O empresário decide acompanhar a esposa até a casa e, antes de sair, diz a Honório e Matias que a situação pode afetar a saúde de Josefina. Honório coloca o sobrinho contra a parede e diz que é melhor o rapaz confessar, se realmente for o pai do bebê que Roberta está esperando. Quando Gonçalo está saindo, Beth avisa que Sintra ligou e quer falar com o chefe com urgência. Gonçalo decide passar no consultório do médico antes de ir para casa. Enquanto isso, Carlos explica a Jerônimo como funciona a plantação das videiras e a transformação das uvas em vinho. Alzira aparece, dizendo que tem uns peões querendo falar com o patrão, pois na época da colheita, é normal contratarem mão de obra extra. Empolgado, Jerônimo diz que vai acompanhar Alzira, para ela explicar sobre a colheita. Na capital, Gonçalo chega ao consultório de Sintra e descobre que o tratamento feito em Josefina não deu certo, e o tumor da mulher está crescendo rápido. Ele explica que Josefina não pode viajar, pois podem haver consequências graves, e conta que a mulher do empresário está desenganada. Na capital, Sintra diz a Gonçalo que Josefina tem entre 6 e 8 meses de vida. E na fazenda de Augusto, o engenheiro quer saber onde estão os brincos que Aurora pegou. A moça devolve a joia, perguntando se ele quer que ela use os brincos. Mas o sujeito avisa que aqueles brincos não são para ela, e os dois acabam se desentendendo. Sozinha, Aurora se tortura porque, mesmo com a estupidez de Augusto, continua amando o engenheiro. Na igreja, Catarina, chorando, conta ao padre que na noite anterior, seu marido a violou. E na Bonita, Jerônimo e Alzira se divertem no vinhedo. A moça comenta que o irmão do patrão gostaria muito de ver o interesse dele pelos vinhedos. O investidor aproveita o gancho e pede a Alzira que nem ela, nem os outros empregados, comentem sobre Rafael na frente de sua esposa. A moça acata a ordem, mas avisa que Rafael era muito bem elogiado na cidade, principalmente entre outros fazendeiros, e qualquer um pode falar sobre ele, para Renata, e resolve contar que a moça esteve a manhã toda com Augusto, que parece ser muito amigo dela. Severino vai fazer uma visitinha ao médico da cidade e diz que está sentindo uma profunda indignação, pois não sabe como é possível ele ter abusado de sua esposa. O médico nega, mas o sacerdote explica que encontrou a moça em prantos na igreja. O médico revela que pela manhã, Catarina falou a mesma coisa para ele, mas acha que a moça está totalmente desequilibrada, pois acaba acreditando em suas próprias mentiras e chegou a acusá-lo de ser alcoólatra. Na Bonita, Jerônimo chega em casa enfurecido, procurando por Renata, que continua na cozinha com Manuela. O cara entra feito uma bala e quer saber se a esposa passou realmente a manhã inteira com Augusto. Nesse meio tempo, Josefina liga para Roberta, mandando a filha esperar suas instruções e afirma que, com aquele novo plano,
Gonçalo e Matias vão comer na mão delas. E na fazenda, o bicho tá pegando. Renata diz que só vai responder ao marido se ele mudar seu tom. E da forma como o moço está agindo, parece que ela está sendo acusada de alguma coisa. E furiosa, a moça deixa a cozinha, dizendo que não vai permitir ser tratada daquela maneira. Os dois brigam e depois de muitas acusações, Renata decide responder e diz: hoje de manhã, eu fui cavalgar sozinha porque meu marido estava em seu quarto, e mesmo eu batendo na porta, ele não me respondeu. Então fui, e no caminho encontrei o Augusto, que por cortesia e educação, me convidou para ir até a sua fazenda, conhecer a namorada dele. Jerônimo diz que não gostou da atitude da moça, mas ela, que não tem mais paciência para as grosserias do marido, responde: ah, você não gostou? E do que você gosta, Jerônimo? Se eu faço, tá ruim. Se eu não faço, também tá. Eu acho que você está com ciúmes e isso já é demais. Em seu quarto, sem conseguir conter sua raiva, Renata caminha de um lado para o outro, quando decide ligar para Adriana. A mocinha diz que tem muita coisa para contar, mas no momento está ocupada, pois está no clube, procurando por Roberta, pois ela saiu de casa e ninguém sabe onde a garota está. Preocupada, Renata pergunta por que sua irmã fez isso e descobre que Roberta está grávida, mas ninguém sabe quem é o pai do filho dela e a garota não quer dizer. Nesse meio tempo, Carlos encontra Jerônimo, que está em seu escritório, lambendo o colar com a letra R e a carta que a tal bonita supostamente mandou para seu irmão, terminando o namoro. Ele comenta que no dia de seu casamento, pensou que Renata estava usando aquela joia. O agrônomo diz que pensou que o amigo tinha enterrado o passado, mas pelo visto não conseguiu, e quer saber por que ele está com tantos ciúmes da esposa. Para encurtar a celeuma, Carlos pede ao amigo que explique, de uma vez por todas, o que está acontecendo com Renata. Enquanto isso, a moça liga para a mãe, tentando descobrir alguma coisa, mas Josefina responde monossilabicamente. Renata pergunta se por acaso a mãe não quer falar com ela e a bruaca diz: é exatamente isso, Renata. Você se casou apesar de tudo. Foi morar longe daqui. Foi uma escolha sua. Então cuide de sua vida e esqueça da gente, pois não queremos mais saber de você. Você nos magoou muito e não queremos mais saber de você. Essa não é mais a sua casa e nós não somos mais a sua família. Então, forme a sua família e nos deixe em paz. No dia em que você se casou, você morreu para mim e para Roberta. Sozinha, a moça se desespera sem saber o que fazer, enquanto no escritório, Jerônimo conta a Carlos que a mãe de Renata confirmou que ela teve um caso com Rafael e só brincou com os sentimentos do moleque. O agrônomo, indignado, pergunta ao amigo por que ele se casou, se sabia de tudo isso, e o rapaz se justifica, dizendo que esperava que ela confessasse tudo, olhando nos seus olhos. Carlos quer saber o que vai acontecer se a moça não confessar. Cheio de ódio, Jerônimo diz: ela vai ter que confessar. Eu vou levá-la até o limite, e ela vai ter que confessar. Preocupado, o agrônomo quer saber o que vai acontecer depois, se ela confessar tudo e aproveita para jogar na cara do investidor que ele só se casou por vingança, mas também não suporta ficar longe da esposa e saber que ela possa ser de outro homem. Jerônimo explode e confessa que seu amor por Renata é igual ao ódio que sente por ela. Mais preocupado ainda com as revelações que acabou de ouvir, Carlos alerta Jerônimo que, se ele continuar com aquelas atitudes, a situação, com certeza, vai acabar muito mal. Na cozinha, Manuela dá uma bronca em Matilde e manda a moça se comportar, se não quiser se meter em problemas. Enquanto isso, no hospital, Isidro aparece e conta aos amigos que sua esposa já está em recuperação e provavelmente terá alta no dia seguinte. Inês chega ao quarto e conta ao filho que está bem e, se der tudo certo, o garoto receberá o transplante em 15 dias. Na fundação, Constanza fala com o marido ao celular, enquanto César presta atenção na conversa. Ao desligar o telefone, Constanza avisa que precisa ir à empresa do marido e quer saber se o rapaz não tem outros compromissos além de ficar perambulando pela cozinha do centro. César toma coragem, engata a primeira e declara: desde que você veio para cá, me perco no tempo, as horas passam voando e nem me dou conta. Afinal, nós temos uma amizade muito bonita, não é verdade? Quer dizer, pelo menos eu acho que temos confiança para dizermos um ao outro tudo o que pensamos. A mulher resolve contar que não aceitou os conselhos do amigo, pois acabou aceitando a presença de Adriana em sua casa. Logo, Honório merece que ela pelo menos tente realizar o desejo do marido. E César segura a mão da socialite, dizendo que ela é uma pessoa muito nobre e deixa a mulher sem chão. Na empresa, Branca continua dando em cima de Honório veladamente.
Agora ela decide ajudar o chefe na empreitada de preparar melhor Adriana para os negócios. Branca resolve perguntar se a moça é filha do tiozão, e ele se surpreende com a perspicácia da nova diretora da empresa. Branca estende a mão, mas à esquerda. Honório não entende muito bem o gesto, mas depois de alguns segundos, o inocente acha que é apenas um cumprimento para selar o pacto entre os dois. Só que não era bem isso que a mulher estava insinuando. Enquanto isso, em Cuernavaca, Diego aparece na casa de campo de Selena, para encontrar Roberta. Rindo da cara do sujeito, a moça esclarece que só disse que, se ele tivesse urgência do dinheiro, fosse até lá buscar. Mas ele diz que tem mais urgência é no cargo que ela prometeu, pois precisa provar a seu pai que pode ser um homem de sucesso e responsável. Roberta avisa que dentro de um mês, ele terá notícias sobre o tal cargo, e o moço deixa claro que este é o último prazo que ele dá a ela, ou todo mundo vai ficar sabendo quem ela realmente é. Adriana volta para a empresa e conta a Matias que não conseguiu descobrir nada sobre Roberta. O rapaz, então, decide revelar que Josefina acha que o pai do filho de sua irmã postiça é ele. Nesse meio tempo, como a casa está vazia e não tem ninguém para atormentar, Josefina resolve ir até a cocheira para descarregar na égua de Renata. Porém, antes que ela decida o que vai fazer com o animal, Gonçalo aparece e quer saber o que ela está fazendo ali, pois a mulher nunca esteve no estábulo, muito menos com a égua de Renata. Obviamente, a infeliz torce a história e diz que estava ali rezando por Renata, para que ela seja feliz e também por Roberta, pois quer que a filha volte logo para casa. Gonçalo pede que a esposa fique tranquila, e ela, colocando mais uma etapa de seu plano chamado Como Ser o Pior Diabo da Face da Terra, diz ao marido: "Estou muito preocupada e não ando me sentindo bem. Acho que é a medicação que o Sintra me receitou. Eu vou até o consultório dele para ver se ele troca." E o coitado do empresário, totalmente enredado nas mentiras da bruaca, a pega pelos ombros com carinho e revela que está vindo do consultório do doutor. Gonçalo conta que Sintra disse que o tratamento não funcionou, e Josefina começa mais uma atuação gritando: "Meu Deus, não! Eu não quero morrer! Ainda mais agora que as minhas filhas precisam tanto de mim!"